Gisele Mello e Daniel Guimarães. Ela com uma voz que preenche grandes salões. Ele com a maestria que conduz à harmonia. Formam uma parceria de vida e arte que rompeu fronteiras geográficas e culturais. Dois artistas que transformaram o talento clássico em um passaporte para o mundo. Dos palcos dos mais luxuosos cruzeiros aos 5 continentes, este casal de músicos brasileiros fez dos oceanos o seu cenário principal. Entre o Mediterrâneo e o Pacífico, eles provaram que a música não precisa de tradução para emocionar o mundo. Então sejam muito bem-vindos, Gisele, Daniel, aqui no nosso programa, em uma só voz. Como vão vocês? Muito bem, Tudo bem, Sabrina. minha querida. Muito obrigado por esse convite. É um prazer imenso estar aqui participando com você, né, nesse programa maravilhoso. Nós já assistimos algumas entrevistas, estamos de olho. E a gente está gostando bastante. É um baita prazer estar aqui com você hoje, viu? Maravilha, eu fico muito feliz de recebê-los aqui. Para a gente é uma honra ter artistas como vocês que levam o Brasil para o mundo inteiro, levam o melhor do Brasil, que é o brasileiro. São pessoas que, de fato, mais do que talentos, têm verdadeiros dons para a música, e é muito gratificante poder ver vocês aqui hoje no canal, podendo falar para inspirar pessoas, para testemunhar através da sua história, o quanto é importante para que muitas pessoas ouçam e se fortaleçam através também do exemplo de vocês. É relevante que a gente traga aqui esse testemunho, porque muitas pessoas querem conhecer como é trabalhar, como é conciliar a vida entre a vida de casal com o trabalho, como é estar embarcado, como é cruzar o mundo com diferentes cruzuras. Né? Então, como é que foi para vocês, em primeiro lugar, né, se descobrir na música? Porque, afinal de contas, os dois são músicos, os dois são talentosíssimos e têm dons mesmo, né? É mais do que um talento, é mais do que um trabalho. A gente sabe que música é muita dedicação, mas a gente sente algo mais quando vocês estão no palco, quando vocês estão fluindo, e é algo sobrenatural. Então, como vocês tiveram esse primeiro chamado para a música, quando vocês se perceberam músicos? Olha, vou começar por mim aqui. Eu sempre gostei. O meu irmão mais velho tocava violão, e eu acho que isso me ajudou muito nessa influência. A gente tinha aí uns 16 anos de diferença, então eu era realmente pequenininho, já escutava algumas músicas dele tocando no violão. E a minha mãe fez faculdade de educação artística também, então ela tocava umas flautas lá, fazia uma espécie de teatro. Então a gente sempre tinha alguns contatos com essa parte mais lúdica, né, que é a arte mesmo, seja música, algumas encenações, uns trabalhos manuais que ela fazia, né, e eu me lembro disso aí. E isso foi uma grande referência para mim. Quando eu comentei com o meu irmão que eu queria comprar um violão, eu estava com uns 13 anos, eu estava trabalhando numa bicicletaria, e quando eu voltei do trabalho no mesmo dia, ele já estava com um violão lá que ele comprou para me dar. Aí eu pensei, bom, agora eu tenho que estudar, né? Então eu comecei a estudar, minha família deu todo o apoio, e dali, aos 17, eu já entrei na faculdade de música, a coisa começou a ficar séria. Eu falei para minha família que eu queria isso como uma profissão. Fiquei com medo de falar, olha só, fiquei com medo de falar qual a profissão que eu queria seguir. Mas, para minha grande surpresa, quando eu cheguei e falei para minha mãe, eu queria fazer uma faculdade de algo que eu gosto, né? Porque até então eles achavam que eu fosse fazer mecatrônica, eu estava estudando para isso também. E aí minha mãe disse, mas você não gosta de mecatrônica? Não sei, eu gosto, mas eu gostaria de fazer música. Aí ficou um pequeno silêncio, assim, 2 segundos, para mim parecia uma eternidade, e a minha mãe falou assim para mim, se você for um bom pedreiro, você vai sempre ter trabalho. Então, ela me deu uma carta branca e falou assim, bom, depende de você, se você for bom, se você se dedicar realmente em qualquer profissão, a coisa vai virar. E aí eu entrei na faculdade, dali eu senti, bom, agora está proibido desistir, é daqui para frente.
né? E aí daí eu fui estudando e a coisa foi indo. Aí depois de um tempo eu conheci a Gisele e aí a gente seguiu a vida juntos. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho aí do meu início. É um pouquinho diferente do Dani, porque eu já comecei cantando com 12 anos de idade. Eu entrei na minha primeira banda de baile. Então, com 12 anos eu entrei na primeira banda de baile, fui tendo essa experiência, né, já ali no palco. É bem diferente, né? A gente meio que se prepara para fazer todo o estilo musical, é bem legal. E assim eu fui passando por algumas bandas, virei sócio de algumas bandas depois, né, para ter a nossa própria ideia, né, enfim. E aí os anos foram se passando e eu resolvi trabalhar com cerimônias, né, cantar somente nos casamentos. Achei que fosse algo que fosse me dar um pouquinho mais de tranquilidade, né? Porque trabalhar nos bailes à noite, a gente viajava bastante, é muito legal, é bem interessante, te prepara, te dá uma, como que fala, uma bagagem muito interessante você fazer baile. Mas é muito cansativo, né? Você não tem hora para voltar para casa, então eu acabei optando lá quando estava com meus 20 anos, 20, 21, por aí, a trabalhar somente com essas empresas de casamento, né? Fazendo cerimônia. E aí trouxe um pouquinho mais de tranquilidade para a minha vida. Mas a música sempre esteve presente, porque eu, desde pequenininha, eu falava assim, eu lembro com 6 anos de idade, eu falando assim, olha, eu quero conhecer o mundo e eu vou conhecer o mundo cantando. Eu acho que nessa hora os anjos disseram amém, porque a gente praticamente conheceu uma boa parte do mundo. Assim foi o nosso início. Incrível. E eu gostaria de saber como vocês se conheceram. Opa! Olha aí. É engraçado, porque eu tinha vendido um show e faltava, acredito que um mês para o show. O pianista que ia fazer o show entrou em contato comigo e falou assim: Daniel, eu não vou poder fazer esse show. Acredito que as músicas estão um pouco pesadas para eu fazer e eu prefiro passar para outra pessoa. Aí eu disse: tá bom, e para quem você vai passar? Ele falou: não, eu não conheço ninguém. Aí eu pensei: caramba, então tá bom. Então, aí eu saí correndo procurando outro pianista. E eu tinha uma aula de guitarra para fazer, eu já tinha me formado e eu fazia uma aula com um professor no conservatório, continuei estudando e era às 10 horas da noite. E eu cheguei na aula e ele estava bem, ele viu que eu estava bem preocupado. Ele: Daniel, aconteceu alguma coisa? Você está com um semblante aí preocupado? Aí eu contei para ele: olha, eu tenho um show daqui a um mês e eu não tenho um tecladista, um pianista para poder tocar e é difícil a gente encontrar alguém com uma data tão próxima assim, disponível, que saiba fazer bem o repertório, né? E aí ele deu risada, porque talvez eu tivesse poucos contatos, né, na época, e aí ele falou assim: liga para esse cara aqui, se ele não puder fazer, ele sabe quem possa. Aí eu liguei para um cara, já era 11 e pouco da noite, ele atendeu, falou assim: olha, eu não posso, mas liga para esse outro rapaz aqui. Aí eu liguei para o rapaz, ele atendeu também ali na hora, já era quase meia-noite já, e ele falou assim: não, passa aqui em casa amanhã. Aí eu passei na casa dele, ele sabia todas as músicas, aí a gente tocou, a gente fez esse show, ele gostou pra caramba da vibe da banda, e ele falou assim: olha, me chamaram para uma outra banda e vão precisar de baterista e guitarrista, você não quer ir também? Eu falei assim: eu vou. Aí eu fui, e essa banda era a banda da Gisele. Eu cheguei lá, já vi uma morena com os cabelos cacheados, lá de salto alto, eu disse: meu Deus do céu, fiquei todo tímido, fiquei só tocando, olhando para baixo, o repertório todo lá do ensaio, e a gente acabou se conhecendo assim, no ensaio da banda de baile, que eu fui fazer um teste, acho que eu passei no Olha, teste, mas né? ficou um ano, né? A gente ficou um ano assim, quase que não se falava direito, era só oi, tchau, tudo bem? Sim, a gente ficou um ano trabalhando Ele era juntos. tímido, super tímida também. Eu Aí era tão tímida que eu só saía no ensaio, eu só saía de dentro da casa, que nós ensaiávamos em uma casa,
quando era para eu fazer as minhas músicas, caso contrário, eu não ficava lá no meio dos meninos. Depois de um ano trabalhando juntos que a gente começou a namorar. Exato, 2007. 2007. Uau, olha, vocês daqui a pouco estão fazendo 16 anos só de casados, né? Agora em abril, é isso? Isso, é isso aí. Olha, daqui a pouquinho. É isso mesmo. E eu vou dizer uma coisa, é interessantíssimo, porque tem muita gente que comenta que tem uma timidez, que às vezes tem uma introspecção, um introvertido, enfim, e como você faz para brilhar nos palcos, dominar os palcos, de uma maneira em que você controla completamente o espaço e domina a plateia de uma forma onde é impossível não se render à sua presença quando vocês estão no palco, é algo sensacional. Bom, quem tiver a oportunidade, eu já convido todos vocês a conhecerem o trabalho de Gisele e Daniel, quem ainda não conhece. Então, antes de você responder, já vou pedir para vocês deixarem aqui o endereço do canal no YouTube e as redes sociais. Acho importantíssimo que as pessoas que conhecem já possam continuar ali acompanhando vocês na sua trajetória, mas principalmente para quem quer conhecer, porque vocês têm uma presença que é absoluta no palco. E como é que é encarar centenas, olha, são centenas, às vezes mais de 1000 pessoas, a gente fala de milhares de pessoas, e como é para vocês reinar no palco com esse controle, que é, de fato, impressionante, com a driblar, ao mesmo tempo, essa timidez lá do início. Driblar. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Driblando a nossa timidez, mas com o tempo, o que acontece? A gente aprende a controlar um pouco, né? A nossa emoção, a nossa ansiedade, aquela coisa. Sempre quando a gente está no palco, ali antes de levantarem as cortinas, dá ainda aquele friozinho na barriga. É lógico que a gente, como profissionais, a gente sabe, bom, eu estou aqui para fazer o meu show, tá tudo controlado, não é? Porque você sabe ali qual a playlist que você vai fazer e tudo mais. Enfim, mas eu sempre falo assim, um show nunca é igualzinho ao outro. Eu gosto muito de ter essa liberdade, eu nunca falo as mesmas coisas, eu falo coisas diferentes, né? Às vezes algo vai me chamar mais atenção, então eu não gosto de algo muito montadinho, não, dentro da caixinha, eu gosto de ficar bem livre no palco. Mas no início, quando eu era mais jovem, eu tinha muito mais assim, aquela tensão, né, antes do show. Hoje eu consigo controlar melhor isso daí, porque eu acho que a vontade, né, aquela coisa de querer cantar e passar aquela mensagem para as pessoas é maior hoje do que a minha timidez. Eu acho que a timidez também ela tem ela é retroalimentada mais ou menos com a insegurança, né? Então, quando você entra no palco e você ensaiou e conheceu o palco e fez teste de luz, fez teste de som, tudo aquilo vai te dando mais segurança. E conforme o tempo vai passando, a experiência também vai te calejando, você vai sabendo se controlar, né? Uma coisa, por exemplo, eu sempre fui muito mais tímido que a Gisele, né? Eu me considero assim. E, por exemplo, eu tenho cabelo comprido e eu tinha vergonha de deixar o cabelo comprido solto. Olha só, e a Gisele falava, qual o sentido você ter o cabelo comprido e deixar o cabelo preso no show? E aí eu era tão tímido que um dia perguntaram se eu tinha timidez em deixar o cabelo solto, e eu fiquei com tanta vergonha que eu disse que não. Eu tava com vergonha e assumi que tinha vergonha, né? Então, mas aí depois a gente foi fazendo? A gente tocava e se assistia, para a gente criar um senso crítico também e buscar evoluir, né? Então, essa busca em querer vencer também a timidez é importante. Você tem que assumir que tem timidez e assumir que é um ponto, né? E trabalhar. Então, a gente vai trabalhando em cima e aí a coisa vai ficando fluindo. Pequena e você vai superando isso. Olha, engraçado, vocês comentaram, por exemplo, do cabelo. Eu queria saber de vocês, ainda mais
por conta da questão da embarcação, de vocês terem limitações, de terem que, por exemplo, não poderem sair de repente para e comprar alguma coisa ali que faltou, que vocês precisam, às vezes tudo tem que estar dentro do navio. Vocês é que Sim. fazem o figurino de vocês, a maquiagem, o cabelo, como é que vocês lidam com isso que faz parte, obviamente, né, o figurino, a maquiagem, o cabelo, tudo isso faz parte também do show, são elementos do show. Faz. Como é que vocês que montam o repertório de vocês, porque eu sei que é bastante eclético, né, tem de Aretha Franklin até Elis Regina, tem Whitney Houston, a Gonzaguinha, vocês realmente fazem o melhor dos melhores. Então, como é que é? Quem é que elabora o repertório? Quem é que constrói o figurino? Quem é que tem essa percepção de, olha, eu vou... Quem é que maqueia vocês? Como é que é ter essa coisa de lidar com o cabelo, por exemplo? Quando você vai para diversos lugares, países diferentes, além de alguns momentos você está em alto mar, e você ter que lidar com aquela coisa da temperatura, da umidade, porque a estrutura fica totalmente diferente. Como é que é lidar com esses desafios e como é que vocês agem e fluem tão bem em relação ao espetáculo que vocês apresentam com essas coisas que parecem simples, mas podem se tornar um momento de diversidade. Sim! A gente, quando sai de casa, a gente já se prepara, por exemplo, a gente trouxe, acho que umas meia mala de cremes de cabelo. Porque a gente usa uma marca específica ali para o tipo de cabelo que a gente tem, que deu certo. Então, a gente já colocou na mala a quantidade para dar pelo menos para os 3 primeiros meses. Depois, a gente acaba fazendo um pedido, né, online, e a gente tem a sorte, porque nós estamos fazendo Brasil, Argentina, Uruguai, por enquanto. Daqui a pouquinho a gente sobe e vai para o norte da Europa. Mas enquanto a gente estiver fazendo o Brasil, em Santos, tem uma empresa que recebe, quando a gente faz encomenda pela internet, de algo que nós precisamos, então eles recebem essa encomenda, cobram uma taxa e nos entrega. Então, hoje tem essa facilidade, mas às vezes é o que você falou, a gente está aqui dentro, nossa, acabou o rímel, né? Ou a gente outras sempre coisas tem que levar assim. coisas a mais, Isso. Principalmente quando são temporadas de volta ao mundo, ou que a gente não passa pelo Brasil, não tem aquele produto que a gente está mais familiarizado, a gente já leva uma quantidade a mais, né, já pensando nisso, né? Tanto de figurino, creme de cabelo, jogo de corda, maquiagem. O figurino é nosso, não é da empresa, não é da companhia, né? Cada peça foi escolha nossa. Nós temos, por exemplo, eu gosto muito de usar algumas capas e a maioria delas foram feitas em Istambul, quando nós estivemos fazendo uma temporada na Turquia. E eu gostei muito e acabei pedindo para fazer, e foi bem legal. O Dani, ele tem o figurino dele, ele compra bastante peças na Espanha. Tem uma loja lá específica que ele gosta. Toda vez que a gente chega ali em Tenerife, ele vai direto lá, porque ele sabe que vai ter umas coisas assim super diferentes. Mas é a gente que monta o nosso figurino, o repertório. Hoje, o repertório nós que escolhemos, porque hoje nós montamos um show, como a gente trabalha hoje só no teatro, nós montamos um show e oferecemos para a companhia. Aí a companhia fala, ok, gostei, quero esse show. Antigamente, quando a gente trabalhava no salão, no piano bar, então nós tínhamos que seguir o que rolava no navio. Por exemplo, vamos dizer que hoje temática, hoje é a noite, é festa branca, aí está todo mundo um pouquinho mais alegre, né? Enfim, então a gente vai seguindo de acordo com as festas que rolam no navio, quando a gente toca no piano bar, no salão. E no comecinho dos shows no teatro, o show era mesclado com algumas ideias nossas e outras ideias da produção, né? Então tinha esses dois mundos aí. A produção sugeriu algumas coisas. Sugeriu algumas coisas, exato. Quando a gente começou no teatro, tivemos aí uma produção de uma companhia inglesa que veio para montar o nosso show. Então, eles colocaram toda uma produção, vamos dizer, bailarinos para dançar no nosso show. Então, tinha as roupas, tinha que ser tem que ser essa cor agora, tem que ser isso daqui, mas ainda assim
eram roupas que nós escolhemos. As nossas, sim. Eram as nossas roupas, né? E maquiagem também, a gente faz a nossa maquiagem, nós temos o camarim, temos tudo ali à nossa disposição, mas a maquiagem em si, né, os produtos e fazer, é cada um que faz o seu. Então, e um vai aprendendo com o outro, né? Um vai aprendendo com o outro, isso é super legal. Como dosar a maquiagem, né? Porque Isso também é no palco a luz é muito forte, então você tem que diferente, pesar né? um pouco Totalmente. mais a mão na maquiagem. Eu não sabia, eu fiz uma maquiagem assim um dia no meu primeiro, quando eu fui estrear o primeiro show, alguns anos atrás, e aí a moça olhou assim para minha cara e falou assim, você vai se maquiar? Eu fiquei olhando com a cara assim, tipo, gente, ela não tá vendo que eu tô maquiada? Mas aí eu entendi, aí um amigo meu falou assim, Gisele, você precisa fazer uma maquiagem para palco. Eu falei, meu amigo, como é que é essa maquiagem para palco? E aí ele me ajudou. Quando eu me olhei, eu falei assim, gente, que é isso? Estava tudo muito exagerado, mas aí eu entendi depois, quando eu vi a filmagem, né? As luzes, elas queimam, então você fica parecendo assim, Gasparzinho mesmo. Então tem que fazer um contorno mais, né? Mais forte, batom que apareça bem sua boca, enfim, tem essas diferenças aí. É engraçado porque acaba que você vai aprendendo, você vai tendo que se adaptar a técnicas, muito, né? E eu queria saber, inclusive, antes de eu entrar aí no papo sobre como vocês se entenderam em encarar o alto mar como a sua casa, bom, já que a gente está falando de show, de palco e tudo mais, como é que é cantar, tocar, quando às vezes tem aquela balançadinha, aquela turbulência? Agora vocês estão falando, por exemplo, em Argentina, no Uruguai, tem um lugarzinho ali, perto ali, né, que faz um tumultozinho. Como é que é para vocês, às vezes, ter que fazer uma dancinha no palco para controlar Olha, a voz, a potência do som? Muito Como é que é isso? Esse tema. Nós fizemos nosso show faz o quê? 2, 3 dias? 2 dias atrás foi o nosso show. E nós estávamos navegando para chegar aqui em Buenos Aires, né? Menina, e justo na hora que eu vou fazer o tema da Whitney Houston, e eu entro toda ali, né? Bem, toda plena, bem tranquila, vou dando passinhos bem... Não teve jeito, o mar meio que me jogou, eu fui entrando. Aí, né, tentei dar aquela disfarçada, cheguei no meio do palco, assim, tipo... Cheguei um pouquinho antes do que era para chegar, mas acontece, às vezes você está no meio do show, você vai fazer um movimento, você acaba fazendo outro, né? Porque o navio dá um... Comigo, nos primeiros dias, quando a gente embarcou, né, pela primeira vez, às vezes acontecia do navio se mover um pouco mais, ou dar um tranco, e a minha mão saía da posição que estava, né? E aí eu perdia o acorde, eu perdia o toque que eu ia dar na corda. Então, com o tempo, a gente vai acostumando, né? Mas é divertido no começo. Depois a gente acaba encarando e leva na Hoje a gente se acostumou, na verdade, isso, né? Mas no início, eu lembro que nós fizemos um navio bem pequenininho, ainda era da companhia antiga que nós trabalhamos, e eu falei para o Daniel, eu falei assim, olha, se passar uma semana e eu não pedir para ir embora... eu consigo passar por qualquer situação. Como ele era muito pequeno, ele se movia muito rápido, né? Ele se movia muito rápido, era um navio pequeno, então ele realmente balançava mesmo. Então foi assim uma experiência que eu falei, meu Deus, eu acho que ou eu vou embora em uma semana, ou se eu suportar isso daqui, eu passo por qualquer outra. E foi bem isso, a gente conseguiu. Mas acontece muito, acontece bastante da gente passar por esses momentos assim de algumas turbulências. Olha, o mar, ele faz parte do show, né, de vocês. Ele acaba integrando de uma certa maneira o show. Esse elemento à parte, ele que está fazendo a vida de vocês hoje, faz parte do social, do profissional, faz parte do pessoal. Quero saber como foi que vocês resolveram casar com o mar. Quando foi que vocês decidiram que a gente vai, então, embarcar, agora a gente vai tentar fazer esse momento e esse lugar um parceiro nosso para a nossa vida? Como foi para vocês decidirem? E nessa aventura de trabalhar com as embarcações em cruzeiro,
E como foi para vocês iniciar essa vida profissional, que é bastante diferente, né? É bastante diferente a estrutura e o cotidiano, a rotina. Como é que para vocês foi decidir esse momento de estar agora trabalhando, portanto, e vivendo nesse ambiente à parte, né? Um mundo à parte, é uma civilização à parte. Para quem não sabe, são cerca de 5.000 pessoas num navio, Sim, 3.000 a isso 5.000 mesmo. pessoas, né? Às vezes tem navios que tem 2.000 só de tripulantes, Isso, né? 2.000 pessoas só de tripulantes. Aham. Então, é realmente uma cidade dentro de uma embarcação. Como é que é para isso vocês viver hoje e ver como foi esse início, como foi a adaptação, como foi decidir, vamos fazer isso, vamos viver assim, vamos juntos, vamos casar agora com essa vida aqui em alto mar. Como foi para vocês decidir, porque fica um pouquinho longe da família, nem sempre vocês estão com a família por perto. Como é que vocês lidam com a saudade? Como foi esse primeiro sim para o mar e como foi iniciar Lidar e com como você se vê de hoje para o ontem? Legal, legal. Olha, o que contar Pode você? começar. Quando, lá em 2008, 2009, a gente embarcou em 2009. E em 2008 eu já pensava em algo assim, mas eu não fazia a menor ideia de por onde começar. E eu buscava algo na internet, mas era muito escasso. As redes sociais estavam ainda no estágio embrionário. A gente tinha o Orkut, eu buscava algo assim, mas o meu inglês também não era muito bom, então eu não conseguia entender algumas coisas que o pessoal falava. E eu me lembro que um americano chegou na porta de casa e perguntou se eu queria aprender inglês, porque ele tinha uma guitarra. E aí a gente começou a fazer um intercâmbio de aulas, né? Eu dava aula de guitarra para ele e ele me dava aula de inglês. Passou um tempo, quando chegou lá em 2009, a Gisele recebeu um convite de um amigo dela, lá de Taubaté, também interior de São Paulo, que disse: olha, eu estou indo, se eu souber de algo, eu te passo o contato. E aí, em abril, quando foi aniversário da Gisele, de 2009 também, eu tinha dado a ela de presente uma gravação num estúdio, que eu falei assim: olha, se eu te der um perfume, o perfume acaba. Né? Então, eu gostaria de te dar algo que fosse algo que te desse mais dinheiro, né? Que desse mais frutos. E aí eu dei a ela de presente uma gravação no estúdio, porque assim eu pensei: você pega essa gravação e você consegue arrumar mais trabalhos para você consegue usar para algo, né, que seja mais produtivo. E aí, quando rolou esse convite, esse comentário desse amigo dela, que é nosso amigo, aliás: olha, eu tô indo, se eu souber de algo, eu te aviso. Ela falou assim: ah, tudo bem e tal, né? E realmente ele ficou sabendo de algo. Ele falou assim: olha, liga para esse cara, que também era do interior, né? Lá de Aparecida, e ele tem o contato de uma pessoa lá da Espanha que está precisando de uma cantora. E aí ela mandou o material que eu tinha dado de presente para ela como material de apresentação, né? Na hora que apareceu o convite, a gente estava livre, assim, a gente estava sem banda, eu tinha pouquíssimos alunos, a Gisele tinha uma agenda grande de casamento para fazer, mas eram casamentos onde ela conseguia remanejar, passar para outras pessoas. Então surgiu a oportunidade de uma hora para outra, o embarque tinha que ser na próxima semana. Então a gente ficou meio anestesiado e quase que não pensou, a gente só foi, né, amor? Vamos preparar o que tem que preparar. Era muita documentação, muitos exames para fazer. Sim. Nossa, eram muito mais exames do que se pede Muito hoje mais, em dia. Então, assim, coisas que ficariam prontas talvez em 30 dias, e a gente não tinha esse tempo. Nós tivemos 2 semanas para nos preparar e embarcar, porque eles rolou uma oportunidade, né, uma emergência aí, e eles precisavam urgente de um duo. E aí nós fomos correndo atrás de tudo, mas assim, graças a Deus, os caminhos foram se abrindo. Onde a gente chegava, falava: moço, para os exames, né? Nós precisamos embarcar esses exames.
é porque a gente vai trabalhar a bordo. Ele falou assim, olhou para minha cara e falou assim, olha, peraí, a minha esposa, ela trabalha no laboratório. E aí ele conseguiu antecipar tudo para a gente, foi maravilhoso. Então, realmente, as coisas foram assim, as portas foram se abrindo. A gente foi muito abençoado aí nesse início, porque tinha tudo para não dar certo, né, por conta dessas coisas, documentação, passaporte, e tudo foi dando certo, foi acontecendo assim, de um dia para o outro, a gente olhar e falar, nossa, deu certo. E quando a gente chegou no navio, isso foi em novembro de 2009, que a gente olhou o tamanho da nossa casa, né? A gente olhou e falou, meu Deus, é um prédio isso daqui. A gente já não tinha mais nenhum centavo no bolso, a gente gastou tudo com exames e com as coisas que precisava fazer, curso e tudo mais. A gente não tinha nem dinheiro para voltar para casa. Se tivesse que voltar, não ia ter jeito. Mas foi engraçado porque no início eu pensei, eu vou fazer um contrato só e vou voltar para casa e vou montar o meu escritório com melhores condições, mais bem equipado. Tal, a ideia era fazer só um embarque. A ideia era fazer só um embarque. Só que aí a gente começou a tocar e já no primeiro mês a agência respondeu, olha, os comentários que a gente está recebendo aqui são os melhores e é bem provável que vocês venham para a Europa com a gente, se vocês quiserem. E aí você já imagina, né? Para a gente que estava lá no interior de São Paulo, né? De repente está no cruzeiro, de repente pergunta, quer ir para a Europa? Você, poxa, né? Eu acho fazer que eu quero. Fazer sua né? música lá? Poxa, quer ir para a Europa a base da música, exatamente. Exato. Aí a gente fez mais um contrato. Eles iam dar uma semana de férias, nós pedimos semana. 2, Isso. porque nós íamos nos casar. Nós nos casamos depois do primeiro contrato. Isso. E embarcamos para o segundo já casados, assim, 2010 e já estava já casados. Isso. Mas foi assim, uma experiência bem bacana, né? Foi bem assim, a gente falou, puxa vida, eu acho que dá para a gente fazer isso pelo menos mais umas 2 vezes. Vamos lá, só mais um pouquinho, né? 16 anos se passaram. É igual chocolate. Mas tem um lado bom e o lado que a gente fala assim, que às vezes o Dani comenta muito, ele fala assim, nas fotos de família nós não estamos, né? A gente não participa, infelizmente tem esse lado que não é fácil, mas foi uma escolha que a gente fez e foi um trabalho que trouxe assim tudo que nós temos hoje, né? Então assim, hoje a gente tem uma empresa de mentoria onde a gente ajuda outros músicos, outros artistas, e tudo veio do que nós construímos e fizemos aqui, né? Exatamente. Então tem esse lado, essa parte difícil de ficar longe. Hoje nós temos nossos 2 gatinhos, tem uma pessoa que cuida deles, vai no nosso apartamento todo dia para cuidar, manda foto, manda vídeo. E é isso, a gente fica 6 meses, 7 meses longe, depois volta para casa. Estar longe tem um preço muito grande, né? Tem. Nessa parte aí, onde você fica longe da família, você paga com a vida estando aqui. Por isso você tem que saber muito bem o que você quer daqui. Exatamente. Né? Quais são os seus planos para depois daqui. Exatamente. A gente não pode só chegar aqui, a gente vai viajar para caramba, porque tem essa parte que é muito legal também, né? Que esse trabalho te proporciona. Viajar, a gente conhece mais de 70 países, já fez tanta coisa legal. Mas você tem que ter um objetivo. Isso. Eu vou embarcar, vou trabalhar a bordo com um objetivo. E foi o que a gente começou a ir desenvolvendo, né? O que nós queremos para a nossa vida, com o que a gente quer trabalhar, como que nós queremos estar, mais ou menos quanto tempo a gente vai levar aqui. Metas curtas, longas. Isso, né? Exatamente. Então Isso ajuda muito, porque quando você está a bordo, você está totalmente fora da sua zona de conforto. Exato. Então, manter os seus objetivos sempre claros, sempre, né, na frente da sua visão, ajuda a você a repensar as coisas, né? A bordo também é um ambiente confinado, né? Você não tem o seu sofá, como eu comentei, não tem a sua zona de conforto, você está num ambiente confinado, não tem como... eu quero sair agora e dar uma volta na rua. Não, agora a gente está navegando, né? Então, você tem que ter essa consciência de que o confinamento, ele pode, né, alterar o seu humor. Então, você tendo essa consciência, se você perceber que você está um pouco ansioso, um pouco irritado, você já se controla pensando, bom,
o ambiente está me causando isso, então vou ali aí conversar um aproveita para pouco, sair um socializar, fazer uma pouco. academia. Quando o navio chega, vai passear um pouco para você equilibrar isso aí. Exatamente, exatamente. Eu e o Dani, a gente está 24 horas juntos, né? Graças E era a uma Deus. das coisas, graças a Deus, mas era uma das coisas, é uma das coisas que todo mundo pergunta, fala, gente, como que vocês aguentam ficar o tempo inteiro juntos? Mas eu acho que assim, a gente leva a vida de uma forma muito leve, né? Nós trabalhamos juntos, nós preparamos o nosso show juntos, mas assim, tem um momento que ele está vendo as coisas dele, as notícias, estudando, né? Fazendo aí projetos para o nosso futuro, eu estou vendo outras coisas com relação à nossa empresa, enfim, a gente sabe equilibrar bem, né? a gente sabe equilibrar, sabe? Então a gente, graças a Deus, tem um relacionamento muito tranquilo, muito bom. Então, assim, estar 24 horas juntos é um prazer. É um prazer. É o que todo mundo deveria fazer, né? Olha, eu compartilho um pouco disso, né? Eu e meu marido, a gente também trabalha junto. A gente casou com o escritório antes. A gente disse sim para a nossa carreira antes, iniciamos juntos. E a gente também trabalha o dia inteiro juntos, em casa juntos, agora até mais, né? Porque se tem uma coisa boa, assim, que a gente herdou da epidemia, né, de Covid-19, foi flexibilização em relação a trabalho remoto, né? Isso facilitou um pouquinho, e até a gente tem uma filhinha, né, de 7 anos, vai fazer 8 esse ano, e eu queria saber de vocês exatamente isso. Muita gente acha que é um desafio, né, conciliar essa vida marital, essa vida de casal, com estar confinado e, ao mesmo tempo... É claro, as pessoas às vezes não têm essa dimensão de que, por mais que você esteja confinado, é um mundo, né, dentro de um navio. Por menor que seja navio, você tem ali uma infinidade de espaços, né? Tem pessoas que, quando embarcam como passageiro, passam 15 dias e às vezes elas não encontram, a não ser que elas marquem encontro com as mesmas pessoas, a não ser no jantar, se for marcado com a mesma amiga. Eu queria saber de vocês exatamente isso. Vocês conseguiram até expandir um pouco mais da carreira de vocês fazem mentorias, vocês fazem aconselhamento, vocês mantêm orientações em relação à parte da música, tem uma empresa hoje. Como foi para vocês passar, por exemplo, por esse momento da epidemia, da pandemia, na verdade, né? Foi uma pandemia da Covid-19, trabalhar essa questão do isolamento, como foi o momento de trabalho, como foi para vocês vivenciar isso, seja na carreira, na profissão de vocês, como vocês tiveram que conciliar, né, carreira e, ao mesmo tempo, essa parte pessoal, o que significou para vocês a parte mental, né, psicoemocional do isolamento, que acabou abalando muita gente, trouxe, como você falou, bastante ansiedade, muita gente deprimiu, muita coisa ficou diferente para as pessoas que foram forçadas, né, a manter esse novo momento social, e como foi para vocês vivenciarem isso e retomarem depois a carreira de vocês, quando finalmente a gente se viu livre desse medo e desse momento de horror. Nós estávamos embarcados, né, quando aconteceu, né, quando explodiu antes da pandemia, nós estávamos fazendo a volta ao mundo, foi em 2020. 19 para 20. 19 para 20. E nós estávamos fazendo a volta ao mundo e eu lembro que começou aquela coisa de, nossa, um artista X pegou a tal da Covid e está na Austrália. Nós íamos para a Austrália, mas até então era algo tão, sei lá, parece que isolado, casos isolados. De repente, o negócio virou. A gente começou a ver vários casos na Itália, foi uma tristeza, porque a gente via cenas assim, bem tristes, né? Pela TV, a gente acompanhava o que estava acontecendo na Itália, e de repente no mundo todo. E a gente ficou numa bolha, né? Essa foi a realidade, nós ficamos ali numa bolha. Decidiu-se que ninguém entrava, ninguém saía, nós não tínhamos, os portos se fecharam, então nós não tínhamos mais, a rota deixou a gente não foi mais para nenhum lugar, né? Cancelada a rota,
e nós íamos só para alguns portos, para quê? Para abastecer e para trazer suprimentos para o navio, né? Alimentação, as coisas, né? Mas foi assim bem tenso, porque a gente falou assim, gente, estava tudo normal. De repente, tudo se fecha, os portos se fecham, o navio não pode mais ficar em lugar nenhum. Foram 47 dias de mar. 47 dias de mar, assim, tipo, só aguardando. E uma coisa que me marcou muito foi porque eu lembro dos passageiros, nós tínhamos brasileiros, italianos, espanhóis, alemães a bordo, franceses, e eu lembro que eles fizeram uma carta, eles chegaram a fazer uma carta para entregar para o comandante para que continuasse a viagem e não parasse. Porque teria mais o que? Um mês para finalizar a viagem? Faltava um mês e meio para finalizar. Por aí. E eles queriam que continuasse. Eles queriam contratar mais 4 meses. Porque eles sentiram todos, né? Começou a se sentir mais seguro dentro do navio. Porque ali não aconteceu nada. Tanto que não teve nada. Não teve nada. Não aconteceu nada. Então as pessoas elas estavam com medo de voltar para a realidade, de voltar para casa, né? E ter que enfrentar essa pandemia. E nesses 40 e tantos dias nós ficamos ali aguardando até começar a parte, o desembarque, né, Dani? Sim, quando começaram voos, né, começaram a reservar, agora tem voo para o Brasil, aí começou a mandar todo mundo, aí mandava os passageiros e a tripulação junto. Exato. Quando a gente ficou em casa, as companhias pararam por 1 ano, mais ou menos. 1 ano e meio, quase. 1 ano e meio, né? A gente ficou bem, na verdade, porque a gente já tinha esse controle emocional de confinamento, de situações adversas, né, que a gente tem que ter, né, e a gente já estava habituado com isso, né, de pensar, bom, vai passar. É por conta do nosso trabalho aqui, por conta do né? nosso trabalho a gente aqui, acaba né? que se acostuma a ficar só a se controlar um pouco mais, né? Então a gente ficou isolado em casa, então parecia que estava até mais tranquilo, né? Porque a gente tinha ali o nosso ambiente e tal, né? Então foi realmente desafiador, sim, porque em alguns momentos aqui no navio a gente estava isolado, mas a gente tinha ainda uma vida social, né? E de repente em casa a gente estava isolado mesmo, a gente não via ninguém. Aí chegou até uma época que eu comecei a ficar com saudade de ver os meus amigos, de ver o pessoal, de conversar com alguém, né? Foi um pouco desafiador, mas graças a Deus passamos, né? Sim, graças a Deus acabou, né? Porque realmente, como o Dani falou, foi muito desafiador. De repente a gente vê que colegas, né, não conseguiram passar por essa situação, enfim. Então a gente recebendo notícias, vendo as coisas, assim, foi bem difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu, né, passar por essa fase aí. E aí teve a retomada, que foi um pouquinho lenta também, depois veio a fase da Ômicron, onde o navio ficou isolado novamente. Nós ficamos isolados também. Ficamos quase 3 meses quase 3 aqui meses. Dentro. E né? Separados, em cabines cada separadas. Cada um cabine, porque a Vigilância Sanitária do Brasil estipulou que cada um tinha que ficar em uma cabine. Isso para mim foi mais difícil do que a época da Covid em casa, porque em casa ainda era nós dois, nossas coisas, nossos animais, enfim. Aí, quando foi aqui, nessa época da Ômicron, cada um numa cabine, não podia sair fora da cabine. A comida chegava, você abria a porta depois que a pessoa já tinha saído para colocar para dentro. Esse foi um isolamento real mesmo. Isso. Cada um em uma cabine. Para mim foi bem pesado, foi bem difícil. Isso foi bem mais desafiador. Eu li todos os livros que eu tinha na minha bagagem. Estudei guitarra igual um adolescente, mas passou também, graças a Deus. Olha, graças a Deus vocês são muito abençoados, porque mesmo nos períodos ninguém ficou doente, né? E vocês conseguiram lidar com os desafios de uma maneira muito bem-humorada. Eu adorei saber que você estava treinando. Eu tive um vizinho que ele também tinha... Ele é médico, ele já faleceu, mas ele faleceu recentemente, mas ele tinha uma banda. E aí eles treinavam também todo final de semana. Só que, por incrível que pareça, eu não sei se a construção, por conta do som que reverbera pelo alto, eu não escutava, não me incomodava em nada. Olha, que legal. Mas era interessante, porque para ele também era uma grande válvula de escape, assim, um alívio, né? Uma pessoa que trabalha, né, operando.
E era o rock and roll que beirava no final de semana, era mais barato, e a gente só sabia nas festas, né? Que legal! Mas é bom saber que vocês conseguem se manter, né, com os desafios que são apresentados e que às vezes estão, claro, né, fora do controle de todos nós, sempre muito bem-humorados e preservados, né, mantendo principalmente a cabeça muito boa para continuar seguindo, né. Eu achei muito importante quando vocês falaram do foco, da rotina, manter exatamente um planejamento, um objetivo, mesmo a cada viagem, que vocês tenham isso sempre em mente, para que vocês, de fato, possam fazer tudo com um objetivo traçado. Isso é super importante, né. Queria saber de vocês como é que são os projetos paralelos, né? Se além das apresentações no navio, como é que vocês têm essa chance de trabalhar além disso também com a música, já que vocês têm algumas coisas que vocês fazem além do navio. Então, como é que é para vocês poder reunir isso e trabalhar nos momentos que não estão embarcados, ou ajustar agendas quando estão embarcados? Como é que é para vocês conciliarem isso? E crescer, né? Evoluir também, e fazer cada vez mais, e nos prestigiar, nos dar esse presente, que é ter o talento de vocês mais acessível, né? De forma que a gente possa experimentar também o dom de vocês de várias formas. Conta um pouquinho para a gente. Olha, depois da pandemia, até antes da pandemia, aliás, nós fazíamos 2 contratos, 2 temporadas por ano. Então, nós passávamos 1 mês, 15, 20 dias por ano de férias em casa. Depois a gente embarcava e estava aí pelo mundo. Depois da pandemia, a gente começou a intercalar isso. Então, a gente tem feito 7 meses a bordo, 5 meses em casa. E aí, a gente começou a resgatar alguns contatos e trazer alguns projetos, né, para a vida, né? Então, a gente tem um quinteto de jazz, que se chama Jazzillians. A gente trabalha com eles quando dá a agenda de todo mundo, né? Porque eles também, alguns embarcam, outros estão trabalhando com cantores pelo Brasil inteiro. Então, quando a gente consegue, a gente se junta, né? Mas a gente tem um trabalho também que é voz e violão, como a gente fazia antigamente lá nos navios. A gente tem feito muito isso durante as temporadas de inverno, né, no Brasil. A gente faz bastante Campos do Jordão, São Paulo, essa região do Vale Paraíba, Serra da Mantiqueira. A gente tem feito com bastante frequência, né, só voz e violão nos hotéis. E agora a gente tem se dedicado bastante também à mentoria, né? A mentoria a gente consegue fazer online também, mas tem sido bem bacana. Faz mais ou menos 2 anos que a gente começou com a mentoria. Na verdade, durante essa nossa trajetória, a gente vem ajudando alguns amigos, artistas, enfim, que gostariam de viver isso que a gente vive. Então, muitas vezes a gente pegou essa galera pela mão mesmo, e vamos lá que a gente vai ajudar vocês e mostrar roupa, o caminho. toca essa música. Mas montar tudo, como tem que ser feito, porque para trabalhar aqui dentro, você precisa ter um material específico, você precisa fazer as coisas do jeito que as agências pedem. E nós sabemos disso porque nós estamos aqui dentro. Então, a gente fazia muito isso e ajudou, graças a Deus, conseguiu, né, fazer o caminho para muita gente. E com o tempo nós vimos que isso poderia ser algo interessante para a gente fazer, inclusive quando a gente, vamos dizer, se aposentar dos navios, vamos continuar com a mentoria. Então nós levamos isso mais a sério, nós fizemos o site, que é arteabordo.com, onde todos os músicos e artistas entram ali para poder ver como que funciona, né, sobre a mentoria e os planos que nós temos disponíveis. E hoje a gente faz isso de uma forma mais assim profissional. Graças a Deus estamos com alguns mentorandos aí, estamos super felizes, né, elaborando o material junto com eles, fazendo da forma, né, como cada um precisa. Né? Então a gente vai conciliando a mentoria com fechar a agenda na época que nós ficamos em casa, como o Dani falou, esses 5 meses em terra. E o nosso projeto também desafiador, que é o projeto do nosso sítio.
Agora também vai pegar bastante. Exato, nós vamos construir nossa casa agora na roça, nosso plano aí, né, Dani? Então a gente vai conciliando assim essas coisas e a gente está muito feliz, porque é algo que a gente quer fazer, a gente quer ir morar na roça, a gente quer ter galinha, a gente quer... E a gente tem conseguido levar os shows do navio também para algumas casas noturnas, né, em terra. Né? O ano passado, antes de embarcar, a gente conseguiu fazer exatamente o show que a gente faz aqui a bordo no Cine Teatro que tem lá em Tremembé, e deu super certo, a casa deu lotação máxima e a gente ficou super feliz. Foi muito legal. A gente está com esse projeto também de levar esse nosso show para terra, né? A nossa ideia é percorrer o Brasil em terra fazendo esse show que a gente faz aqui, que é o Legend. Isso. Então a gente fez essa experiência, como o Dani falou, e deu muito certo, foi muito legal. E agora a gente está com muita vontade de, quando desembarcar, rodar o Brasil fazendo esse show. Então a gente está desenvolvendo. É um processo, tem que ir semeando, né? Exato. É isso aí, mas com certeza vai render bons frutos, vai ser uma árvore frondosa. Olha, vocês falaram, por exemplo, sobre essa questão de assessorar outras pessoas, isso é importante, né? Muita gente precisa conhecer, às vezes quem quer entrar na fase da embarcação, ou às vezes as pessoas que querem realmente instrução para poder fazer shows mesmo em terra. O que me chamou a curiosidade, eu não posso deixar de comentar, foi a necessidade desse espaço, sítio, fazenda, sustentabilidade, natureza, porque assim, você falou em galinhas, e eu lembro de uma curiosidade. No navio, os ovos não são ovos de galinha, é um pozinho estilo... Isso! O ovo mexido, o ovo mexido é um pozinho, não é ovo. É engraçado, né? Porque as pessoas, às vezes, elas vão parar para pensar, realmente, né? Não dá para estocar tanto ovo assim, até por uma questão de conservação. Então, tem uns truquezinhos. Então, você falou em galinha, eu falei assim, então, viu só? Tá buscando... Nessa aposentadoria, fazer algo diferente. Olha, eu não posso deixar de pedir para vocês, é claro que a gente vai colocar aqui na descrição, tá? Então, para quem está assistindo o nosso vídeo, vai sair no artigo escrito no portal web Uma Só Voz, vai ter aqui no canal, na descrição, você pode conferir os contatos de Gisele e Daniel, para que você entre, portanto, em contato a respeito de todos esses assuntos, as mentorias, as assessorias, os shows, enfim, muita coisa bacana para preparar. Então, vamos deixar isso registrado em vídeo também, vocês convidando as pessoas para entrar em contato. Tem Facebook, olha, eu gostei de saber que vocês são antigos como eu, na internet, como na época do Orkut, finado Orkut, realmente era complicado, isso, né? Graças a Deus, uma evolução, a gente tem mais essa oportunidade, tem muito clipe do Jay Zillions também, lá no Facebook, agora tem coisas mais fáceis da gente assistir, tem canal no YouTube. Deixa um pouquinho de Gisele e Daniel para as pessoas que quiserem acessar e entrar em contato com vocês. Obrigada pelo espaço. Então, nós temos o nosso Instagram, que é @GiseleDanielOficial. Hoje temos no YouTube e no Facebook também Gisele Daniel, tudo junto, tá? Então, colocou Gisele e Daniel, já vai aparecer ali a nossa foto de perfil, a nossa rede para vocês seguirem. O Instagram é o mais ativo nosso. O Instagram a gente tem trabalhado bastante no Instagram, a gente posta direto vídeos da nossa rotina, trechos do show, agenda, a gente posta ali e posta também no Facebook também, porque a gente posta em um já vai direto para o outro. Nós temos que buscar ser mais ativos no YouTube, muita gente fala isso para a gente, puxando nossa orelha, eu mesmo estou puxando agora, mas nós vamos começar a trabalhar nisso também. Que são tantas coisas, as galinhas que na minha cabeça. A conexão a bordo também, né? E tem isso também, gente. Aqui a bordo, o que acontece? A internet, ela é paga. Então, quando a gente... é paga e a gente paga em dólar. Né? Então, o que a gente faz? Nós temos o que nós estamos fazendo agora. Nós temos o nosso chip, né? Nosso celular, que aí nós temos internet, então a gente usa para fazer o que a gente precisa nos dias que estamos nos portos, né? Porque assim facilita, porque, como eu falei, nós temos o projeto aí da nossa fazendinha,
Então, a gente, às vezes, não tem como, né, tá falando com o pessoal com a mesma frequência quando a gente está em terra, É que a gente tem lógico, internet livre, né, 24 Isso, horas. senão realmente fica bem pesado aqui. É. E tem também o Arte a Bordo, que é Isso o mesmo. nosso trabalho de mentoria, onde a gente ensina as pessoas a não precisarem passar pelo que a gente passou. Exato. Né? E tem muita informação ali que realmente faz você economizar muito dinheiro mesmo, porque a maioria das pessoas que vêm até a gente, elas têm alguns conceitos ou algumas crenças que realmente fazem com que elas gastem dinheiro de forma desnecessária. Então, a mentoria, ela realmente foca direciona em você muito bem. a economizar dinheiro, a fazer um material mais focado, mais direcionado e mais efetivo, para aumentar a sua chance de conseguir uma vaga, que é o arteabordo.com. Essa é a nossa mentoria, nosso site. Obrigado, Sabrina. Obrigado por esse espaço. Olha, para mim é maravilhoso ter vocês aqui e principalmente, né, podendo trazer essas informações que são valiosíssimas e mais uma vez estimulando pessoas a conseguirem perseguir seus sonhos e conquistarem, né, tudo aquilo que elas almejam, porque afinal de contas vocês são exemplos de pessoas que de fato encararam, foram com tudo e mantêm essa disciplina, mantêm esse foco, né, sabem o que querem e é importante, isso vai reforçando também, né, o que vocês desejam para o futuro e é muito bacana poder ter vocês aqui. Eu não posso deixar de pedir para vocês darem uma palhinha, porque eu vou ter que pedir pelo menos alguma coisinha, eu vou ter que insistir, porque é muito importante poder aproveitar esse momento com vocês. É claro que é diferente, né? A gente tem aquela acústica do navio quando tem o show, a gente tem a acústica do teatro. É claro que é diferente. Eu convido todo mundo que está aqui assistindo a poder conhecer também vocês em ação, no espetáculo brilhando, porque é fantástico. E eu falo, é uma experiência realmente sobrenatural. Quantas vezes eu já chorei porque me emocionei mesmo, de verdade. Música é frequência, né? Então, verdade. Toca na nossa alma, faz toda a água que a gente tem, 70% do nosso corpo, vibrar com o tom de vocês, da guitarra, do violão, da voz. Então, é impressionante como a gente tem uma experiência realmente incrível quando vocês estão atuando ali no palco. E então eu vou pedir para vocês um pouquinho, para me deixar morrendo de saudade, porque eu estou doida para voltar a vê-los pessoalmente. Vai ser um prazer, meu amor, vai ser um prazer. Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do, either all yellow. I came alone, I wrote a song for you, and all the things you do. The end is scarlet yellow. So then I took my turn. Oh, I think to die, and it is all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful, and you know I love you so. You know I love you so. Ooh, ooh.
I saw across, I jump across for you. What I think to do, 'cause you're all yellow. I drew a line, I drew a line for you. What I think to do, and they were all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know, for you I'll bleed myself dry. For you I'll bleed myself dry. It's true. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Ai, meu Deus. Ai, meu Olha, Deus. sintam-se aplaudidos de pé. Que incrível! Para mim é um privilégio imenso, para todo mundo que está assistindo, ter essa diva fantástica que é você, Gisele Mello, esse músico incrível, multifacetado, Daniel Guimarães. Olha, eu estou muito feliz, eu estou até gaguejando, porque vocês são mestres em fazer eu borrar minha maquiagem. Ai, gente, olha, muitíssimo obrigada por ter vocês aqui. Viu? Sabrina, você é assim, maravilhosa sempre. Para a gente um prazer imenso, assim, do fundo do nosso coração. Foi um momento tão gostoso, tão prazeroso bater esse papo com você. Você não faz ideia. Obrigada mesmo, de verdade, por esse carinho. E assim, espero que a gente possa voltar aqui e trocar mais ideia e conversar sobre mais coisas. E a gente te espera aqui a bordo também. Isso mesmo. Com certeza. Gente, acompanhe Gisele e Daniel nas redes sociais, até para saber onde é que eles vão estar, né? Saber qual é a temporada, qual o navio, porque eles são viajantes. E é importantíssimo poder, né, estar com vocês. É um privilégio, de fato, poder ouvir vocês. Eu fico muito feliz. E também para saber quando vocês vão estar em terra firme, para que as pessoas possam conhecer mais e saber mais, saber como é que é o desafio de lidar com voz, lidar com música, lidar com show, ao mesmo tempo na diferença de temperatura, por conta do ar-condicionado, aquela coisa de, né, sai aquele calorão do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Aquela Europa magnífica, né? Vocês que fazem também o transatlântico. É isso mesmo. Olha, é muito bacana. Eu fico muito feliz de verdade em vê-los aqui. Muito obrigada. A gente agradece do nosso coração. Obrigada. Obrigado por esse carinho, por esse espaço momento, sempre estará aberto a vocês. Obrigada, meu amor. Obrigada. E a todos vocês. Gente, vamos apoiar essa rede maravilhosa, por favor, porque, olha, tá demais, essa mulher tá incrível. Obrigada, Sabrina. Gratidão. Obrigado. Tchau, tchau.